Vamos dar início ao nosso estudo da manhã de hoje, na nossa casa Vinha de Luz. Como sempre, se realiza aos domingos no horário de 9 às 10 horas da manhã. Nós estamos hoje realizando nesse horário, com as bênçãos de Deus, com a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, a nos iluminar sempre, por toda a nossa vida, como nesse instante. Nesse momento nós vamos realizar a nossa prece de inicial, levando o nosso pensamento a Deus. Senhor, de todo o coração, de toda a nossa alma, nós muito te agradecemos essas oportunidades que estão surgindo em nossa vida para enviar a nossa mensagem de amor, de gratidão e não deixar de cumprir a nossa tarefa de apoio espiritual, aquele quarteirão onde a nossa casa foi construída, a nossa sociedade cristã Vinha de Luz, que todos, espiritualmente e materialmente, que se considerarem lá nesse horário, estejam recebendo a graça de Deus, a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, a envolver todas essas almas no caminho do bem e do amor. Que todas sejam agraciadas, recebidas e amparadas como sempre foi nesse horário, naquela casa que é uma fonte de luz, administrada espiritualmente por Frei Fabiano de Cristo. Muito obrigado por essa oportunidade. E nesse instante, nesse dia, 7 de junho, nós estamos realizando o nosso estudo no Evangelho, capítulo 19, cujo título desse capítulo é A Fé Transporta Montanhas. E o nosso assunto de hoje está focado na fé, mãe de esperança e da caridade. Nesse momento, sublime, em que nós estamos iniciando o nosso estudo, nós lembramos que nesse capítulo já foi desenvolvidos os temas do poder da fé, a fé religiosa, as condições da fé inabalável, a parábola da figueira que secou, a instrução dos Espíritos, a fé, mãe da esperança, que é o que nós estamos hoje conversando a respeito a esse assunto muito importante. Nós sabemos que a fé é um sentimento que nasce conosco. Nos primórdios da nossa vida espiritual, primitivos, é um sentimento que ainda está e se encontra ainda adormecido em nossas almas, que ainda não encontrou espaço para ser desenvolvido através da nossa conduta, em vista do nosso estágio primário. Nós encontramos ainda dificuldade de pôr em prática. A gente age pelos impulsos instintivos, mas, no decorrer do tempo, o espírito vai se desenvolvendo e crescendo no mundo, e criando a sua independência espiritual, e ele vai começando a definir seus rumos, que essa fé é um sentimento que nos dá condição das aquisições da vida
para o nosso crescimento em todos os aspectos. É através da fé que a gente mantém a esperança de viver, é através da fé que a gente desenvolve o sentimento de caridade, de esperança, de benevolência e de muito amor em nosso coração. Aqui na nossa lição diz que para ser proveitosa a fé tem que ser ativa, não deve ser entorpecer-se, mãe de todas as virtudes, que conduz a Deus, cumpre-lhes valer, velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. E nós sabemos que esse sentimento desenvolvido como os outros, que todos nós cultivamos o sentimento da vaidade, do orgulho, da caridade, do amor, são sentimentos que vão se aprimorando até o amor precisa ser disciplinado em nossas almas. Nós sabemos que quando nós não sabemos cultivar a nossa fé, muitas vezes nós caímos no fanatismo. Nós queremos transportar tudo para a fé e para a administração divina em nossas vidas, que não é. Tudo em nossa vida está focado ao nosso livre-arbítrio. E nós precisamos desenvolver a nossa fé com disciplina, com amor, com gratidão e com muita bondade. A fé é mãe da esperança e da caridade, são os corolários da fé e formam, por isso, uma trindade inseparável, que se torna fortalecida quando nós colocamos em prática, junto com a esperança e com a caridade, que a esperança é aquela confiança no futuro. Todos nós, quando nós começamos a receber as inspirações divinas, a fé desperta todos os instantes nobres que nos encaminha o homem para a vida do bem. E nós sabemos disso, que todas as vezes que estamos trabalhando nossos sentimentos, isso é, a alma já desperta, que nós só começamos a sentir isso quando nós atingimos a era já avançada do hominal, passamos para a fase espiritual, que nós começamos a estudar os nossos sentimentos, começamos a sentir falta. E essa inspiração e a bondade de Deus que nós recebemos através da influência dos nossos amigos espirituais. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Quando nós temos convicção desse sentimento, nós sabemos que ela trabalha o sentimento humano para seu crescimento. É quando nós começamos a entrar na nossa era espiritual, nós começamos tudo a ver para o bem da nossa própria vida. Comunica-se aos que não a tinham, ou mesmo não desejariam tê-la, enquanto palavras persuasivas que vão a alma ao passo que a fé aparente usa palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem escuta. Pregai o convite da mensagem espiritual, da instrução dos Espíritos, é que pregai pelo exemplo de vossa fé, para os incurtirdes aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, que lhe demonstrai o merecimento da fé. Pregai
pela vossa esperança firme, aquela confiança que nós devemos ter, aquela confiança, como dizia o nosso Francisco de Assis, dá testemunho da tua fé. Admite que os outros estejam vendo com os teus olhos e procura passar a tua confiança em Deus para o bem, para a felicidade. Nós encontramos no livro Consolador, na questão 257, a esperança e a fé deve ser interpretada como uma só virtude. Aí a resposta diz: a esperança é filha direta da fé. Ambos estão uma para a outra, como a luz reflexa nos planetas está para a luz constrói central e positiva do Sol. A esperança é como o luar que se constitui nos bálsamos da crença. A fé é a divina claridade da certeza. Então nós sentimos que quando nós estamos de posse da convicção desse carinho, dessa bondade de Deus, nós, com toda a leveza do nosso sentimento, podemos elevar o nosso pensamento a Deus em nossas orações e ajudar com a nobreza do nosso caráter, da nossa beleza, como diz Leon Denis, que nós devemos disciplinar as nossas emoções, reformar a nossa maneira de pensar, para todas as vezes que usar desses sentimentos, a gente usar sempre pelo bem, pelo amor e pela luz. Na questão do 259 diz: no que se refere à prática da caridade, como interpretar o ensinamento de Jesus, aquele que tem será concedido em abundância, e aquele que não tem, até mesmo que tem, tirarão. A palavra de Jesus está em todas as circunstâncias, que nós devemos gastar esse sentimento de bondade, de amor, de perseverança pelo bem, pelo amor, pela luz divina. Não é se preocupar com a luz, que muita gente às vezes imagina que seja uma vela acesa. Nós respeitamos, mas é a luz do entendimento, é a luz da esperança, é a luz da bondade de Deus em nossas almas. Nós devemos possuir uma verdadeira caridade espiritual se trabalharmos pela nossa iluminação íntima. Nós devemos trabalhar a nossa iluminação, trabalhar os nossos sentimentos para o bem, estudar acima de tudo, como eu sempre gosto de convidar, estudar as influências sutis, como nós encontramos no livro Fonte de Luz, o capítulo intitulado Influências Sutis. Nós convidamos as pessoas a observar. No livro Missionário da Luz também nós encontramos um capítulo sobre influenciações. Todas as vezes que pensamos, emitimos uma corrente de vibração, de amor, de fraternidade. Todas as vezes que pensamos, agimos e trabalhamos para esse bem. Então nós devemos trabalhar a nossa iluminação íntima, irradiando luz. Por onde quer que a gente esteja, estejamos sempre levando, se possível for, levando essa bondade, essa beleza em nosso coração. Então a fé deve ser sincera, acima de tudo. Amai a Deus sabendo, mas sabendo porque amas. Credes nas suas promessas. É a confiança que nós devemos ter. Confiar nas promessas de Jesus.
Como pensas, viverás. Devemos ter esperança que essa limpeza de sentimento de nossas almas nos conduz no caminho do bem. Hoje, nesse dia, nessa hora, para fechar o nosso estudo dessa manhã, nós rogamos a Deus que todos cultivem a vossa fé, procure dignificar seus sentimentos no caminho do bem, do amor, aonde quer que seja. Procure, se cometer algum delito, pedir a Deus perdão. Pedir a Deus força para vencer suas dificuldades, limpar as nossas almas de impurezas e procurar trilhar no caminho dessa nobreza espiritual. Que essa manhã e essa hora esteja recebendo o meu abraço, o meu carinho, qual é a confiança e a esperança que eu tenho de ver todos felizes. E assim, nós vamos encerrar o nosso estudo breve da manhã de hoje, rogando a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, que abençoe esse momento, essa oportunidade muito importante que recebemos nesse instante da nossa vida. Que a falange bendita dos nossos irmãos franciscanos, da nossa querida mãe Maria de Nazaré, esteja nesse instante envolvendo a todas as almas que nos ouvem nesse instante. Que todas sejam agraciadas, abençoadas e assistidas pela bondade, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Graças a Deus. Um abraço de todos do Vinha de Luz, com as bênçãos de Deus em nosso coração. Que assim seja.